Você que vai ficar aqui comigo, abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8. Nós estamos imergidos nesta carta preciosa que Deus inspirou. Um homem chamado Paulo, que outrora era perseguidor da igreja, e num encontro no caminho a Emaús, caindo de um cavalo, ele ficou cego pela presença brilhosa e gloriosa de Cristo, e ele se converteu do seu mau caminho, e Deus usou ele grandemente para abençoar com a mensagem do Evangelho, um homem de palavras poderosas, mas de um coração que expressou aqui, inspirado por Deus, uma carta de amor. E nós queremos continuar debruçados em compreender a mensagem de Deus. Para nós que a salvação é pela fé tão somente, somos justificados pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie, porque toda a glória é tão somente ao Deus eterno sobre toda a criação. E nós podemos então compreender o propósito de Deus, e hoje a despeito do seu grande amor por nós. Eu queria que você saísse daqui desta noite, os irmãos que nos acompanham pela internet, ou que em algum momento remotamente vão acessar esta mensagem, e ao compreenderem daqui 30, 35, 40 minutos, não terem sequer qualquer dúvida a despeito do grande, eterno e infinito amor de Deus por você. E muito mais do que tirar qualquer dúvida que você tenha a respeito do fato de que Deus se importa com você, de que Deus ama você ao ponto de, mesmo quando éramos pecadores, Ele ter entregado a vida do seu único filho primogênito, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar. Muito mais do que tirar qualquer dúvida a respeito disto, que você experimente, se aproprie, sinta, viva este amor. Na quinta-feira passada, nós estávamos preparando, os irmãos que nos acompanham nos cultos de quinta-feira, e está gravado nas lives lá, você pode acessar a pregação de Romanos capítulo 7, que inclusive vai te ajudar bastante a compreender mais ainda o que nós vamos ler agora no capítulo 8. E eu usei a ilustração que eu queria trazer para os irmãos aqui na introdução do capítulo 8 também, a despeito da troca da pele das cobras, chamada de ecdise, que é um processo periódico que permite que a cobra ela possa trocar aquela pele velha por uma pele nova. E a impressão que dá, eu estava estudando, lendo a respeito disso, a ecdise, ela é muito apropriada para esses bichos peçonhentos. O escorpião, ele troca de pele também. E a ecdise, a troca da pele de uma serpente, ela é importante para ela, mas depois da troca, depois de um processo doloroso, que ela fica ali se debatendo, até que chega um momento em que ela se livra daquela casca velha, machucada, de tudo o que aconteceu na vida dela até aquele momento, e ela se vê livre daquela casca. Mas ela continua sendo cobra. O escorpião continua sendo escorpião. Em que, diferentemente da metamorfose, diferente da ecdise, da cobra, do escorpião, dos bichos peçonhentos, a lagarta, ela entra num casulo, e depois de um processo chamado metamorfose, nasce uma linda e bela flor, borboleta. Nasceu uma flor, é outra história, né? E a metamorfose está muito mais relacionada com o Evangelho do que a ecdise, em que Cristo morreu numa cruz, não meramente para trocar a casca dura da tua vida, sabe? De momentos de provações e lutas que você passa, das suas feridas, dos seus machucados. Na verdade, aqueles que estão em Cristo estão sendo produzidos essa experiência de uma metamorfose. Éramos lagartas sem valor algum, e hoje somos borboletas com cores maravilhosas, voando para a glória de Deus, uma nova vida em Cristo Jesus. A cobra não, ela troca de pele e ela continua sendo serpente.
porque essa é a condição dela. Ela nasceu para ser cobra. E lembrando da história do Jardim do Éden, você percebe lá que, inclusive, ela foi maldita, ela foi amaldiçoada pelo Criador, porque ela foi usada, ela foi incorporada por Satanás para seduzir os nossos pais ancestrais, Adão e Eva. Essa é a condição dela, que inclusive ela perdeu, muito possivelmente, patas, pernas, e o texto diz lá em Eclesiastes 3,14, então o Senhor declarou à serpente, uma vez que você fez isto, maldita é você entre os rebanhos domésticos e entre os animais selvagens, sobre o teu ventre você rastejará, e do pó comerá todos os dias da sua vida. Por mais que ela tenha os seus processos de transformação no dia a dia, a condição dela é continuar sendo o que ela é, maldita por Deus. E se você olhar para Romanos capítulo 7, versos 24, 25, o apóstolo Paulo, esse homem de Deus que Deus usou para que ele trouxesse esta mensagem, ele vai dizer, olha, miserável homem que sou, que ainda habito no corpo desta morte. Ele está dizendo, em outras palavras, que casca é essa que eu tenho em mim, que me mantém nesse corpo morto, nessa carcaça, nessa carne terrena, corrupta, que me induz ao pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo sujeito a esta morte? E aqui Paulo então mostra a condição humana antes da experiência nova em Cristo Jesus, em que a parte de Cristo, a parte do Criador, a nossa condição é de sermos miseráveis pecadores, sem esperança, sem um futuro. E qualquer possibilidade de meios de produzir qualquer melhoria na minha vida, nada mais é do que uma ecdise que vai arrancar a casca, mas a nossa condição sempre será a mesma, de miseráveis. De miseráveis. No entanto, o apóstolo chega no capítulo 8. E bendito seja o evangelho, que é metamorfose e não ecdise. É a metamorfose que transforma um miserável homem como eu em uma segunda possibilidade de nascer de novo. Uma nova criatura, uma nova vida, uma nova experiência, em que as coisas velhas ficaram para trás, mas não apenas uma casca, mas o meu corpo todo, como ele diz em Romanos 6, na experiência do batismo. Morri para este mundo, para esta carne, para esta natureza terrena, e agora estou fixado, estou sendo conduzido, atraído por este grande amor de Deus, que me leva a uma vida nova em Cristo Jesus. Daí faz todo sentido compreender que somos amados por Deus, porque Deus nos amou, sendo nós ainda miseráveis, sendo a nossa condição de pecadores, que adora essa vida terrena, que não almeja, que não vislumbra com facilidade, que não aprecia a beleza do eterno. Somos fascinados pelo temporal, pelo banal, pelo carnal, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que produz em nós esta metamorfose, para que agora sim eu possa viver, experimentar esse tal do grande amor de Deus. Agora, talvez você tenha uma grande crise, assim como eu tive por muito tempo. A crise de tentar entender esse amor de Deus. E não amar a Deus o suficiente não é o seu maior problema. Não amar a Deus o suficiente é um fato entre todos nós. E esse não é o nosso maior problema. O nosso maior problema é não compreender o quanto nós somos amados por Deus. É diferente. Pois se você compreendesse o quanto Deus te ama, você saberia que não há o que fazer, não há o que fazer, a não ser se render a este amor, se render a este Deus, que te viu você na sua miséria, que viu você na sua condição, mas que amou você.
Você é um filho de Deus, amado em Cristo Jesus, criado à imagem de Deus. Homem e mulher os criou. E Deus deseja abençoar você. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para nós, para a sua igreja. Ele fez promessas e Ele te conduz nesse processo para que você possa compreender o seu propósito, o que Deus quer da sua vida. E muito mais do que isso, Ele quer que você compreenda o seu amor. Você compreende? Você vê Deus como um ser amoroso? Ou você ainda tem sido influenciado por um pensamento de um Deus tirano? De um Deus insano? De um Deus distante? Alguém te apresentou Ele para você conversar com Ele? Talvez há pessoas entre nós que não são tão crentes como outros. E essas perguntas são muito comuns no coração de pessoas incrédulas. E aí eu te falo uma coisa, olha, está tudo bem, nós aceitamos você aqui, e os seus questionamentos são importantes para que nós possamos juntos aprender e a responder, e juntos nos envolvermos com este amor e compreender a pessoa de Deus. Há pessoas que a experiência que ela tem de vida é muito distante de enxergar Deus como um Deus de amor. E muito mais como um ser tirano, se é que ele existe na cabeça dessas pessoas. E se ele existe, ele é como se fosse um grande construtor que deu corda nessa criação e tirou férias eternas e deixou este mundo ao léu. Deixou este mundo sem propósito, sem rumo. E aliás, essa é a tese do ateísmo, essa é a tese das pessoas que não creem em Deus. Se Deus existe, não há nenhuma evidência do controle, da direção, da manifestação de um ser divino no nosso meio. Mas não é o que nós cremos. E eu queria te convidar a você a pensar sobre isto. Mesmo você que duvida de Deus e do seu amor, mesmo você que tenha dificuldades de encarar Deus como Pai, como o Paulo vai dizer aqui, o Abba Pai, o paizinho querido que cuida dos seus. Como compreender o amor deste Deus? Eu queria propor 3 verdades. Como compreender Deus, amor? Com base em Romanos capítulo 8. Primeiro, pela nova condição que nós temos em Cristo Jesus. Éramos miseráveis, pecadores dignos de condenação, como o evangelista João diz no seu evangelho no capítulo 3, vocês já estão condenados em vossos delitos e pecados, Deus enviou seu Filho ao mundo para vos oferecer salvação. Cristo não veio para vos condenar, Ele veio para vos salvar. Nós já estamos, no caso quem ainda não está em Cristo, condenado. Mas, pela nova condição que nós estamos em Cristo, nós temos a primeira razão para entender o amor de Deus. Veja comigo Romanos capítulo 8, versos de 1 a 4. Portanto, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo começa exatamente assim. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Outrora estávamos como condenados à miséria da nossa alma, falidos espiritualmente, mas em Cristo, pela fé, justificados pela graça, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 2, porque por meio de Jesus Cristo, a lei de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho Jesus, à semelhança de um homem pecador, como oferta pelo pecado. Aleluia. E assim, Ele condenou o pecado, não você. Ele condenou a miséria que estava em você. Ele
assim ele condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que estamos em Cristo, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Aleluia. A primeira evidência do grande amor de Deus é que Ele nos oferece uma segunda condição agora em Cristo, de não mais condenados. Para nós, como Ele vai continuar dizendo, a partir do versículo 5 até o versículo 17, quando Ele vai dizer: aqueles que não vivem mais na carne, aqueles que agora vivem no Espírito, aqueles que agora creram pela fé, não dependem mais da sua própria autossuficiência, mas se renderam a este amor e agora eles vivem no Espírito. Eles vivem pela fé, porque eles foram adotados como filhos. Pula comigo lá para o versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize mais, para novamente temerem, mas vocês receberam o espírito que vos adota como filhos de Deus, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E Abba, Pai aqui é literalmente, assim como os nossos filhos pequeninos, balbuceia pela primeira vez o mamãe, o papai, carinhosamente. Como que então aqui Paulo dizendo, falando para os pequeninos, os bebezinhos, as criancinhas na fé, que creram pela primeira vez e estão diante daquele que é eternamente maravilhoso, cheio de amor, um Pai querido, ao qual outrora tínhamos a Ele como tirano, como um Deus frio, calculista, um Deus distante. Agora o vemos como Paizinho querido, amado do coração, que cuida dos seus filhos, que os ama. E é esta a primeira percepção de pessoas que estão começando agora a compreender o grande amor de Deus, pela condição nova que nós temos em Cristo Jesus, como seres espirituais, convertidos, arrependidos daquela velha natureza miserável que vivíamos. Agora nós temos uma segunda possibilidade. Nós temos uma segunda razão pela qual nós compreendemos este tão profundo e grande amor de Deus, pela esperança da glória futura, a partir do versículo 18 e até o 27. Porque esta nova condição nos faz então agora enxergar uma esperança gloriosa de um futuro, como Paulo já havia tecido alguns desses argumentos, e ele volta a este pensamento aqui, quando ele diz então, aí a partir do versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não dá para comparar. E aqui ele usa uma expressão, vamos considerar aqui, Paulo está nos fazendo um convite aqui, olha, reflita você e coloca na balança da tua vida, se é que nós temos a capacidade moral para, numa balança, colocar o que é justo e o que não é, o que Deus permitiu na minha e na sua vida de sofrimento, de lutas. Considere, pense, reflita, e ele vai dizer, olha, os poucos sofrimentos que passamos nesta vida, que Deus permite, esse Deus que talvez você ache que Ele é distante o suficiente para deixar com que você sofra as dores que você tem sofrido, considere que esses sofrimentos que Deus tem permitido, esses sofrimentos atuais, eles não se comparam com a glória que esse Pai já preparou para mim e para você. Paulo já havia dito isso lá em 2 de Coríntios, capítulo 4, versos 16, 17, 18, quando ele vai dizer que, olha, por mais que externamente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia a dia, conforme essa glória que está se manifestando em nós. E ele vai dizer, olha, esses sofrimentos pequenos, poucos e momentâneos, fazem parte de um propósito maior. E quando Paulo, então, ele abre essa possibilidade de compreender a bondade de Deus, considerando que os nossos sofrimentos, eles não se comparam com aquilo que é propósito de Deus, ele está dizendo para mim e para você, continue crendo, continue percebendo a boa mão deste Deus na tua vida, mesmo no sofrimento. Há outras passagens que vão dizer que inclusive Deus usa o sofrimento para produzir em você
aquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas, porque Ele nos ama. E aí a gente entra no na terceira indicativa que nos fazem compreender que esse Deus bondoso, Deus de amor, Ele quer que você entenda isso pela promessa da vitória que nós temos em Cristo Jesus. Acompanhe comigo a partir do versículo 28. Em terceiro lugar, compreenda o amor de Deus pelas promessas de vitória que você tem em Cristo Jesus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes o seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Olha, veja comigo, Deus deseja que você, pela ótica da promessa vitoriosa que Ele tem para você em Cristo Jesus, Ele quer que você entenda que esses sofrimentos momentâneos, esses sofrimentos não se comparam com uma glória que Ele já preparou para nós. E então Ele vai dizer no versículo 28, olha, sabemos que Deus age então em todas essas coisas, com um propósito, de acordo com o propósito que Ele tem para a sua vida. Pois, versículo 29, aqueles que de antemão Ele conheceu, também Ele predestinou para que eles fossem conformes, para que eles fossem transformados segundo a imagem do seu Filho. Sabe o que significa isso? Que pela cruz, Deus nos vê como Cristo. Ele está produzindo em nós uma fé que nos identifica com o seu Filho. E que por mais que até então no pecado, em Adão, Deus nos via como miseráveis, agora em Cristo, pela ótica da cruz, Ele nos vê perfeito como Cristo é. E isso é um milagre. Em que nós veremos daqui a pouquinho, de onde é baseado este grande amor de Deus? Em mim ou em um outro objeto da graça de Deus nas nossas vidas? Deus nos vê como Cristo é na cruz. O Cristo que satisfez as justas, eternas exigências da lei de Deus, sendo crucificado no meu lugar, e eu crendo nele, Deus me vê como Cristo é, perfeito. E olha só, ele continua desdobrando aqui as promessas de Deus, que é a terceira evidência para que eu compreenda o amor de Deus. Leia o versículo 30, e aqui ele usa 4 verbos importantes, que, se eu não me engano, no pretérito perfeito, que é a ideia de um futuro contínuo. E aos que é um passado contínuo, algo que aconteceu e está acontecendo, chamado no nosso português, é uma gramática difícil, de pretérito perfeito. Deus fez isto. E aos que predestinou, Ele também chamou, e aos que chamou, Ele também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Em que, adotados pelo Espírito Santo, agora chamamos Ele de Abba Pai, Paizinho querido, porque temos esta compreensão. E ele vai desdobrar aqui esse pensamento dizendo, olha, o Espírito de Deus testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus, porque Ele me predestinou, Ele me chamou, Ele me justificou e Ele já me glorificou. E aí eu quero que você dê um salto lá para o versículo 37. Mas antes de lermos o 37, Paulo vai dizer aqui, que diremos então diante destas coisas? Ah, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que não poupou seu próprio filho, mas se entregou a nós, Ele nos faz promessas preciosas. Quem trará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem nos céus e na terra podem tirar o selo, a marca da promessa do Espírito Santo, ungido e cravado no coração de um crente? Então salta comigo lá para o versículo 37, dá um pulo lá para o versículo 37. Mas em todas estas coisas, e
qual é essa, mas em todas estas coisas? Paulo, ele vai falar lá no versículo 18, né? Sofrimentos, lutas, provações, privações, até mesmo a nossa ainda enraizada em nós um senso de miséria, de culpa. E isso você vê na mensagem gravada lá no capítulo 6 de quinta-feira passada, em que, por mais que nos vemos nesta condição, como Paulo diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele vai dizer logo na sequência, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que me liberta de mim mesmo, das minhas dúvidas, das minhas crises. Por isso ele diz, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aqui eu quero pegar essa expressão e aprofundar ao seu coração e preparar o terreno da sua alma e calcar profundamente e mais um pouquinho e alicerçar fortemente essa ideia de que por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza, versículo 38, de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode separar um homem e uma mulher confesso, que professou a sua fé no Filho de Deus, que teve a sua vida lavada pelo sangue do Cordeiro, que teve a sua vida redimida na cruz do Calvário, justificado pela fé. Não há nada nos céus e na terra, na eternidade, nada que pode separar você do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo já havia argumentado a despeito deste amor no capítulo 5, quando ele vai dizer que é essa esperança que não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Paulo está aqui nos convencendo a cada capítulo, a cada argumentação a despeito desse amor derramado de forma transbordante sobre os nossos corações. Então, queridos irmãos, a tua dificuldade, o teu maior problema não é que você ame ou deixe de amar a Deus o suficientemente quanto Ele merece, porque nós não o faremos, porque Deus é infinitamente eterno. De fato, não o amaremos suficientemente quanto Ele merece. O teu problema é não aceitar que tu és amado por Deus, que Deus derramou abundantemente o amor dele sobre a tua vida no Espírito Santo, na cruz do Calvário. Porque Deus provou o seu amor por nós, sendo Cristo crucificado na cruz, sendo nós ainda miseráveis. Agora pense comigo, tudo muda, a mesa vira, o jogo vira, tudo muda quando você se vê como alguém amado por Deus. Sabe, geralmente os incrédulos, pessoas que adotam o ateísmo, de não crerem em Deus, ou qualquer incredulidade que os afaste de Deus. E lembra, nós queremos ser uma igreja contagiante, que convida as pessoas com suas dúvidas. Nós não queremos ser aquela religião que vai prestar um culto e vai preparar um culto só para crente, porque a gente vai fazer só a metade do nosso trabalho, a metade da nossa missão. Nós queremos que os incrédulos estejam aqui, e se você talvez está entre a cruz e o punhal dessa realidade, eu queria te dizer o seguinte, de duas uma, geralmente o incrédulo são pessoas que duvidam do caráter de Deus, por duas razões. Uma, ou porque elas se veem boas o suficientes para não precisarem de Deus, e elas, a despeito da sua argumentação, se garantem, inclusive a despeito das consequências. Você já ouviu um parente teu, um amigo, que você fala de Cristo, fala da fé, e a pessoa vive na incredulidade, ela vive no mundão, do jeitão dela, ela geralmente não faz esse tipo de pergunta, ela não dá esse tipo de resposta. Deixa eu
Eu dou conta das consequências. Tudo bem. Nós respeitamos. Até porque, então, você vai entender esse tipo de reação, não porque a pessoa está se rebelando contra você, sabe? Não porque ela quer expor a sua visão cética da vida de Deus, mas porque ela duvida do caráter de Deus. Então ela se mantém restrita a isto, ela se afasta. E ela se julga suficientemente capaz de gerir e administrar a sua vida. Em segundo lugar, talvez a pessoa se sinta indigna diante da possibilidade do caráter de Deus expressar amor, o suficiente para perdoá-lo, o suficiente para oferecer a ele uma segunda chance. No entanto, em Cristo, Deus te ama quando você faz a coisa certa. E Deus continua te amando quando você não faz a coisa certa. Este é o Evangelho de Jesus. Quando você sente a presença dele, ou quando você não sente nada. Quando você ora e você não consegue ter a mínima convicção de que você está falando com Deus, ele continua sendo Deus. E o amor dele está ali. Quem não percebe somos nós. Porque o amor de Deus não está baseado em quem nós somos, no que nós fazemos ou deixamos de fazer. O amor de Deus é baseado nele mesmo. Não é baseado no que você faz, mas no que Jesus, o Filho dele, já fez na cruz. Logo, o amor de Deus por você está baseado no seu caráter, não no teu caráter. E em Cristo, ele te amou. Em Cristo, Deus amou o mundo de tal maneira. Eu queria que nós fôssemos já caminhando para o final dessa reflexão. Vai lá para João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único filho, ou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Duas observações finais. A primeira, porque Deus amou o mundo. O mundo que constantemente se revela contra ele. O mundo que o Evangelho diz que jaz o maligno. O mundo que vive nas trevas, indigno, miserável de qualquer amor. Deus amou o mundo. Antes de falarmos que Deus amou a igreja, Deus amou o mundo. Erra a igreja, erra o pastor que diz que Deus ama apenas os eleitos, apenas os crentes. Deus ama o pecador miserável, que outrora, aliás, eu era um deles, indigno deste amor. E eu continuarei insistentemente crendo nesse amor por esse homem miserável, que por acaso é pastor, mas que ainda vive nesta casca. Daí que diz como um homem que se sente como uma serpente, digna de maldição. Mas Deus me amou em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Deus nos amou. Deus amou o mundo. E esse é um retrato do grande amor de Deus. A grande maravilha do amor de Deus, expressada na indignidade de quem recebe o seu amor. Maravilha de amor que é expressado na incapacidade de quem o recebe, o mundo. E em segundo lugar, porque Deus amou de tal maneira. Porque Deus amou de tal maneira. Que tal maneira é esta? De modo que modo é este? Refere-se ao tamanho, à extensão desse amor doador. Isto é, o quanto Deus amou a mim e a você,
enviando, dando o seu próprio Filho a este mundo miserável. Pois em Cristo vemos esse amor intenso, profundo, eterno, incondicional, que fazem as nossas dúvidas, as nossas crises, não encontrarem comparação a este tão grande amor. Então, eu termino convidando você a entender que Deus te ama, independente se você não consegue fazer o certo o tempo todo. Deus ama você independente se você se sente indigno. Aliás, o que prova o amor de Deus é inclusive pessoas miseráveis como eu e você que reconhece e o confessa como Senhor e Salvador. Ele ama abençoar os humildes de coração. Ele ama abraçar o doente, o perdido, o miserável. Essa é a marca do Evangelho de Gênesis e Apocalipse. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele derrama graça aos humildes de coração que compreendem o seu grande e eterno amor. Em quem você crê? Aonde você vai depositar os sentimentos do teu coração? A quem você vai dar ouvidos? A quem você ainda vai insistir em tentar ser convencido de algo nesta vida, senão que Deus te ama e Ele te convida a viver e experimentar esse amor tão profundo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.